Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em Genebra em 17 de setembro de 1980. Quando menino, estudou moluscos e, aos seus 10 anos, publicou seu primeiro artigo no jornal científico. Seus conhecimentos em biologia o levaram a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo sua evolução gradativa. Em 1921, passou a dirigir o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, onde suas pesquisas descobriu que o aprendizado era um processo gradual, na qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos de conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Com o nascimento de sua primeira filha, optou por observar crianças em contextos como escolas e parques, realizando pesquisas implícitas com suas filhas. Piaget desenvolve o método clínico piagetiano. Com sua teoria, pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, a quais denominam estágios e períodos de desenvolvimento. Para Piaget, esses estágios caracterizam pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, de organizar seu conhecimento, visando sua adaptação, ocorrendo assim modificações previsíveis e seguindo esquemas de assimilação e acomodação. Piaget faz interações com o mundo e é aprendizado com um processo gradual. Para o desenvolvimento, elaborou a teoria do desenvolvimento intelectual, por estágios, cujo ponto de partida é a posição egocêntrica, ou seja, aquela em que a criança distingue a existência de um mundo externo, separado de si próximo. Na linguagem, o egocentrismo corresponde ao período em que a criança não vê a necessidade de explicar aquilo que diz para ter certeza que está sendo entendida, ou quando atribui seus próprios desejos, características e coisas externas. A partir do egocentrismo, o biólogo percebe que a inteligência se forma por meio de adaptações. Quando o esquema torna-se insuficiente para responder à novidade, é modificado. Dessa forma, a interação com o mundo externo vai reduzindo gradualmente o egocentrismo. Na sua teoria biológica sobre a construção do conhecimento humano, Piaget divide em 4 períodos. Primeiro período, sensório-motor. No recém-nascido, as funções mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos reflexos inatos. Assim sendo, o universo que circunda as crianças é conquistado mediante a percepção dos movimentos. Período pré-operacional. A criança apresenta a capacidade de atuar de forma lógica e coerente. Terceira etapa, operações concretas. Nesse período, o egocentrismo intelectual e social da criança é estabelecer relações e coordenar a um ponto de vista diferente. Quarto período, operações formais. A criança adquire a capacidade de criticar os sistemas locais e propor novos códigos de conduta, adquirindo, portanto, sua autonomia. O desenvolvimento infantil para Vygotsky. Vygotsky, assim como Piaget, defende a ideia de que a criança não é uma miniatura de um adulto e que sua mente funciona de forma bastante específica. Ambos concordam que o desenvolvimento do indivíduo implica não somente em mudanças quantitativas, mas em transformações qualitativas do pensamento. Eles também reconhecem o papel da relação entre o indivíduo e a sociedade, sendo que para Vygotsky, essa relação que determina o desenvolvimento do indivíduo. Vygotsky tem uma visão socioconstrutiva do desenvolvimento, com ênfase no papel do ambiente social, no desenvolvimento e na aprendizagem. De acordo com seu pensamento, a aprendizagem é o produto da ação dos adultos que fazem a mediação no processo de aprendizagem das crianças. Nesse processo de mediação, o adulto usa ferramentas culturais, tais como linguagem e outros meios. É um processo de internalização, na qual a criança domina a sua própria e se apropria dos instrumentos culturais como conceitos
as ideias, linguagens e competências, e todas as outras possíveis aprendizagens. Para ele, o desenvolvimento dos processos cognitivos superiores é resultado de atividade mediada. Vygotsky enfatiza, portanto, o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Sua questão central é a aquisição dos conhecimentos pela intermediação do sujeito com o meio. O teórico pretendia uma abordagem que buscasse a síntese do homem como ser biológico, histórico e social. Ele sempre considerou o homem inserido na sociedade, e sendo assim, sua abordagem sempre foi orientada para os processos de desenvolvimento do ser humano, com ênfase na dimensão sócio-histórica da interação do homem com outro espaço social.